Perfeito. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de câncer de mama. É um assunto que está bem em alta, né? Principalmente esse mês. Então, o Outubro Rosa. A gente vai entender um pouquinho, muitas pessoas às vezes não compreendem o que seria, o que é um câncer de mama, se tem prevenção, né? Como que a gente pode trabalhar na prevenção, o que seria interessante, inclusive, né? Para a gente conseguir ter um resultado interessante, tá certo? Então a gente vai abordar todos esses temas. Então fica conosco que a gente inclusive vai ter um relato de uma pessoa que teve uma experiência fantástica, fantástica mesmo. Num período ali de 15 dias ela já estava tendo um resultado bem interessante, tá certo? Então fica conosco aí durante essa apresentação que hoje a gente vai fazer uma entrevista além de entender um pouquinho como que é essa questão do câncer, né? De mama ou nódulo, tá certo? Só para a gente esclarecer um pouquinho, quando a gente fala em câncer, a gente está falando de uma forma abrangente, tá? Geralmente vocês escutam maligno, benigno, certo? Mas toda célula que sofre uma alteração, que vira ali um nódulo, né? Que é o que geralmente a gente conhece de uma forma geral, já é considerado câncer, né? Então é o que eles característico, benigno ou maligno. Então os nódulos que não são tão agressivos, que seriam se enquadrando nessa questão de câncer, né? São os nódulos ali é, benignos, né? E aí os mais agressivos que seriam os malignos, tá certo? Natália, respondendo a sua pergunta, vai ficar gravado sim. Depois eu vou mandar o link para quem desejar, né? Eu vou depois passar essa live subir para o canal do YouTube, tá certo? Perfeito. Agradecer a presença de todos. Eu vou compartilhar minha tela para a gente falar, então, um pouquinho sobre Outubro Rosa. Então, se estiver aparecendo a minha tela para vocês, dá um joinha, fazendo um favor, por gentileza. Aí, perfeito. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, nesse tema que tá todo mundo, a mídia, todo mundo aí falando um pouco, né, sobre o Outubro Rosa. Então, é algo muito importante, inclusive, pessoal. Tem muitas mulheres, inclusive, hoje em dia, que não tiram tempo, às vezes, para ter um autocuidado. Então, eu sou terapeuta iridólogo, então, meu nome é Wellington Dias, para quem não me conhece, né? Então, eu atuo um pouco na área da saúde e eu encontro algumas mulheres que não fazem exames preventivos, como, por exemplo, o exame do auto-toque, né? Não frequentam um ginecologista, por exemplo. Então, a gente encontra mulheres hoje que não têm esse autocuidado e é muito importante para a gente trabalhar na prevenção, tá certo? Porque é interessante a gente trabalhar na prevenção. Muito melhor você é, não desenvolver um problema do que ter que resolver um problema lá na frente, né? É como se fosse, pensa numa viagem. Tem algumas pessoas que pensam assim: eu não vou ao médico ou não vou fazer nenhum exame porque vai que eu descubro alguma coisa. Algumas pessoas pensam dessa maneira, né? Mas vamos pensar pelo seguinte: quando você vai viajar, vai fazer uma viagem longa, o seu carro você leva ao mecânico. Você não faz isso para fazer um check-up, para ver como está lá a correia dentada, como está o óleo, como está o freio. Por quê? Se esses detalhes, esses componentes do carro, quando você precisar, eles falharem, pode custar a sua vida, não é verdade? É assim que você faz. Então você vai num especialista, que seria ali o mecânico, e faz todo esse check-up. Se você faz isso com o seu carro, por que você não faz isso com o seu corpo? Né? É interessante, às vezes, a gente analisar por esse ângulo, né? Começar a observar dessa forma. Então, é importantíssimo, tá certo? Importantíssimo a gente fazer exames preventivos. Porque muitas vezes a pessoa chega até mim já com problema. Ela não procura fazer uma prevenção. E hoje a gente vai falar tanto em questões que já chegou a ter um problema, quanto a gente trabalhar na prevenção, que é trabalhar de uma forma inteligente, tá certo? Mas então, falando um pouquinho sobre o câncer, o que que é o câncer de mama? Então, olha que interessante o que diz. O câncer de mama é um tipo de câncer que afeta as mamas. Pode definir o câncer como um grupo de doenças em que se observa o crescimento desordenado de células. Então, é aquela situação que eu havia comentado no início,
para vocês, né? Que é considerado tanto benigno ou maligno. Então, qualquer desordem a nível celular. Então, levando a formações de tumores, o que podem invadir, então, os tecidos e órgãos até espalhar-se para outras regiões do corpo. Então, isso já é a metástase, quando sai em um local e depois ele se espalha, né, para outros locais do organismo. Então, como nós vemos aqui, ó, é um crescimento desordenado da célula. Mas como que isso ocorre no nosso corpo? Então, qualquer crescimento desordenado é porque a célula ela se encontra em um ambiente sujo. A célula, pessoal, ela faz como se fosse xixi e cocô, tá certo? Então, nós precisamos limpar a nível celular. Nós vamos entender um pouquinho como que a gente consegue fazer isso, tá certo? Para trabalhar também, inclusive, além do tratamento, mais na prevenção. Então, a célula ela faz xixi e cocô, então tem que haver essa limpeza. Quando nós não temos uma boa rotina alimentar, não temos uma boa rotina de exercício físico, a célula ela acaba não conseguindo respirar. Quando isso ocorre, ela leva, então, um crescimento desordenado. Então, ela acaba se tornando ali um câncer, tá bom? Tem algo no nosso organismo que se chama apoptose. O que que é isso? A apoptose é um comando que o corpo dá para uma célula quando ela se encontra em um ambiente sujo, quando ela não está conseguindo oxigenar, ou seja, ela não está conseguindo efetuar essa limpeza. A apoptose, a célula ela explode, ela morre. É mandado um comando para ela explodir, né? Então ela acaba morrendo. Mas algumas células, elas não obedecem esse mecanismo de defesa do nosso corpo. Aí sim ocorre esse crescimento desordenado. Então, por isso que é importantíssimo a gente alcalinizar o nosso organismo. Nosso organismo tem pH. Com certeza vocês já ouviram falar sobre pH. Então, pH da água é o que é mais comum a gente ouvir. O nosso corpo também tem um pH. Se ele fica muito ácido, a chance, né, de se desenvolver um câncer ele aumenta. Então, nós devemos deixar o nosso organismo mais alcalino. Então, quanto mais alcalino, menor a chance de se desenvolver, tá certo? Qualquer tipo aí de patologicidade, né? Doenças, enfim, que vão prejudicar aí o nosso organismo, inclusive o câncer, que é o tema que a gente está comentando hoje. Mas quais que são os fatores para o câncer de mama em específico? Então, aqui tem alguns, como por exemplo, idade, obesidade ou sobrepeso após a menopausa. Então, por isso que é importante a atividade física, ó, sedentarismo, primeira menstruação antes dos 12 anos de idade, não ter filhos, primeira gravidez após os 30 anos de idade, que é considerada aí uma gravidez de risco, menopausa após os 55 anos, contraceptivos hormonais, reposição hormonal, então isso também acaba sendo um dos fatores que desenvolve ali o câncer, né? E casos de câncer ovário e mama na família. Então, se tem um histórico aí na família, é importante sempre estar atento com o seu corpo, fazer aí tomar os cuidados necessários, tá certo? Quando a gente fala aqui em reposição hormonal, a gente não está falando que é contra tratamentos médicos ou alguma medicação, tá certo? Então, deixar bem claro isso daqui. A gente não é contra tratamento ou uma reposição hormonal. Por isso que é importantíssimo o acompanhamento do seu médico. Mas aqui os fatores de riscos assim para desenvolver um câncer, tá certo? Mas quais que são os sintomas do câncer de mama? Se vocês quiserem, vocês podem até tirar um print dessa tela. É até interessante, eu vou deixar inclusive um tempinho. Vocês podem tirar um print para depois fazer essa autoavaliação ou passar para alguém, tá bom? Então, olha, surgimento de caroço na mama, a mama com a pele avermelhada, retraída ou com aspecto da casca de laranja, sabe como se tivesse aqueles porozinhos da casca de laranja? Então, dessa maneira, alterações do mamilo, nódulos nas regiões de axila, pescoço. É importantíssimo
estar observando isso, saída espontânea de líquido anormal pelos mamilos. Então, todos esses aspectos estão aqui do lado, nessas figuras. Então, se alguma desses aspectos se encontra, né, na mama, é importantíssimo procurar, né, ali um médico para fazer no exame, tá bom? Então, observar, ter esse autoconhecimento é importante. Então, tire um print da tela e mande para, às vezes, alguma pessoa ou salve na sua galeria, na parte dos favoritos, para sempre ter esse autocuidado, ter esse autoconhecimento. Tá ok? Algo muito interessante é que, ó, nas regiões das axilas e pescoço, é muito comum a gente usar hoje em dia desodorante, aqueles aerosol. Sabe aqueles aerosol em latinha? Aqueles aerosol em latinha contém muito alumínio. Então, embora a gente está falando aqui especificamente com as mulheres, homem também tem câncer de mama, tá certo? Porque nessa região existem glândulas. Logicamente, é uma porcentagem muito inferior do que as mulheres, mas existem sim homens com câncer de mama. Então, qualquer aspecto ou anormalidade que você encontrar, né, para os homens que estão aqui na sala, ou quem assistir o vídeo depois, tem que estar atento, tá certo? Então, se der algum nódulo, algo do tipo, é importantíssimo procurar um médico. A questão dos aerosóis, o que acontece? Tem muito alumínio. Então, quando você passa a axila, ela fica muito próximo do seio. Então, tem muitas glândulas. O alumínio ele pode sim acarretar em desenvolver alguma anormalidade na célula, tá certo? Então, é importante, se tem histórico na família, é importantíssimo cuidar também nesses casos. Tudo bem? Não, mas logicamente, não indica que se você usar, você vai ter, tá certo? Por que que a gente fala em sempre olhar a questão da família, né? Se tem algo genético? Pelo seguinte fato, no nosso organismo existem predisposições para doenças. Essas predisposições, elas vêm dos nossos familiares, nós herdamos isso. Então, todos nós temos alguma predisposição, tá certo? É como se fosse um botão no nosso organismo que nós não podemos acionar, ou seja, apertar esse botãozinho, por assim dizer, entre aspas, né? Então, vamos imaginar que tem um histórico de família, na família de câncer de mama. Então, já existe a predisposição. Quando você está num quadro, como por exemplo, sedentarismo, que nós vimos, né? Não cuida da alimentação, o corpo não está alcalino, todos esses fatores, usar então a questão do desodorante devido ao alumínio. Então, ó, são vários fatores que vão contribuir para, tá certo? Já existe a predisposição geneticamente. Com todos esses fatores que vão impulsionar, então, essa disposição em desenvolver a normalidade celular, é como se você estivesse apertando, ou seja, acionando esse botão, tá certo? Então, o que que a gente tem que fazer? Se porventura acabou sendo desenvolvido no nosso corpo, né? Esse botão foi acionado. Nós precisamos tirar a mão, por assim dizer, mudar os nossos hábitos. Por quanto tempo? Se porventura você já desenvolveu ou já tratou em alguma época da sua vida, você tem que cuidar desses hábitos para o resto da sua vida. Por quê? Porque já existe a predisposição. Então, toda vez que você voltar a ter aqueles maus hábitos, é como se você estivesse acionando aquela predisposição, tá certo? Então, é importante ter esses cuidados. A partir do momento que que houve a melhora, você tem que manter ela, tá certo? Mas o câncer de mama pode ser prevenido? Sim. De que maneiras? Então, olha, mantendo uma alimentação saudável, praticando atividades físicas, né, para evitar o sedentarismo, não fazer uso de bebidas alcoólicas. Desse específico, a gente sabe muito bem que é de forma exagerada, tá certo? Evitar o uso de anticoncepcionais, bem como a chamada reposição hormonal. E também amamentar vai ajudar a prevenir o câncer de mama. Quando a gente fala em evitar o uso de anticoncepcionais, isso vai de cada, logicamente, é uma decisão pessoal, tá certo? E lembrando sempre que a gente não está falando que é contra esses anticoncepcionais, né? Tá certo? Então, cada caso é um caso, sempre converse, inclusive, com o seu médico, né? Para ele indicar o que é melhor para você, tá certo? E o que que nós podemos fazer a mais?
para trabalhar na prevenção. Lembra que a gente comentou sobre o carro? Então a gente leva no mecânico e faz um check-up. Então a gente está prevenindo algo que pode acontecer lá na frente. No nosso corpo é da mesma maneira. Então, além do que já foi comentado, nós trabalhamos bastante em cima de coisas naturais, que não tem um efeito colateral, né? Então, utilizar óleos essenciais, fazer uma suplementação, como por exemplo ômega 3. Para quem não sabe, ômega 3, DHA, que são ácidos gráficos essenciais, o que seria isso, né? O corpo não produz, então a gente tem que ingerir. Então, tudo que você ouvir, né, falar ácido gráfico essencial, óleo essencial, por que leva o nome de essencial? Porque o corpo precisa, mas ele não produz. Então a gente tem que fazer essa suplementação, tá certo? Então, ômega 3, DHA, eles são excelentes para a prevenção de câncer de mama. Por quê? Tem estudos que comprovam que ele previne essa oxidação da célula e previne com que ela não desenvolva, ou seja, não crie essa anormalidade a nível celular. Então é muito importante utilizar, né, tanto o ômega 3 quanto um DHA na prevenção, tá certo? Então, alimentos que são anti-inflamatórios, como por exemplo cúrcuma. Cúrcuma é um alimento ali anti-inflamatório, então é excelente para a gente trabalhar na prevenção, tá certo? Então, deixamos inclusive um incentivo, cuide-se. É muito importante, tenha esse autoconhecimento do seu próprio organismo, tome todas as medidas necessárias, né, para o seu caso em específico. E, inclusive, se precisar, né, fazer exame ou fazer um acompanhamento, faça o quanto antes. Porque sabemos que a vida, né, é o que mais importa. Então, lembre sempre, se você cuida de bens materiais como o carro, a sua vida vale muito mais. Então, é importantíssimo ter então esse autocuidado, tá certo? Então, assim, falando um pouquinho sobre a questão do câncer de mama, esses seriam os aspectos de como é desenvolvido e como nós podemos trabalhar na prevenção, tá ok? Mas vamos agora ir para a entrevista. Eu falei que eu ia entrevistar uma pessoa hoje para ela contar um pouquinho para nós sobre o que aconteceu com ela, né? Um caso específico. E assim, é fantástico, vocês vão gostar da entrevista. Eu vou chamar ela aqui, é a Ivanete. Eu vou pedir para ela ativar o som. Ativa o som para nós, Ivanete, por gentileza. Boa noite. Boa noite, tudo Tudo bem? bem? Sejam bem-vindos. Perfeito. É muito bom poder estar com você aqui. Muito obrigado, inclusive, por você ter aceitado falar um pouquinho, né, de algo tão pessoal seu essa noite, né, compartilhar aqui conosco. Então, ficamos realmente muito felizes. Obrigado mesmo por você ter aceitado o convite. Então, se você quiser se apresentar para o pessoal, falar a cidade onde você mora, pode ficar à vontade. Então, eu sou Ivanete Ferrari, eu moro aqui no Capão Seco, Sidrolândia. Perfeito. Cidrolândia, Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul. É fantástico o lugar que ela mora, pessoal. Se um dia vocês puderem conhecer, assim, a região é incrível. É uma região que tem plantações, então bem roça mesmo, né? É uma maravilha. A gente se conheceu há um tempinho atrás, e aí eu fui visitá-la, inclusive, e aí fazer um acompanhamento, né? A questão da saúde dela. E a gente ficou um tempinho lá na região. É fantástico. É muito gostoso lá a região onde ela mora. Então, Ivanete, sobre a respeito, né, da questão do seu tratamento, conte para nós um pouquinho como que foi o diagnóstico, como que foi então saber, né, como você ficou emocionalmente. Depois a gente se conheceu, aí a gente vai falar um pouquinho sobre o seu tratamento. Então, eu já faz 12 anos, né, que começou a desenvolver um nódulo, né? Então, eu fiquei sempre atenta, sempre cuidando. Esse caso da
prevenção, né? O Hélio estava comentando, né? Aí na pandemia, eu fiquei meio assim de fazer o exame por causa do contato, né? Então, assim que passou a pandemia, eu percebi que algo não estava bem, que aí o meu seio começou a sair um líquido escuro. Aí eu percebi que eu precisava procurar, então, algum tratamento agora para cuidar, né? Já vinha acompanhando, sempre fazendo as mamografias, ultrassom, até ressonância, né? Para cuidar. Então, aí falando com uma amiga, né? Aí eu falei, olha, eu estou procurando aqui no posto de saúde para fazer os exames. Aí foi aonde ela falou, olha, eu conheci uma pessoa e eu tinha um problema de saúde e ele me passou um tratamento que hoje eu tenho qualidade de vida, que são os óleos essenciais, né? Então, eu achei muito interessante, porque eu gosto muito de tratamentos naturais, né? Gosto muito. Então, foi aonde eu entrei em contato com o Wellington, né? E falei para ele, né? Inclusive, aí ele se propôs, como ele comentou, a vir aqui na chácara onde eu moro, fez a consulta e também para outras pessoas que puderam se beneficiar, né? Então, aí eu comecei o tratamento, né? E o resultado foi muito bom, como ele falou, né? Dentro de 15 dias eu já vi o resultado, né? De como foi bom os olhos, né? Mas aí o que aconteceu? Eu tive um problema emocional, aí deu um pouco de reversão no tratamento, né? Aí foi onde a gente descobriu que, além de fazer o tratamento para cuidar do nódulo, a gente também tem que fazer o tratamento emocional. Então, aí também foi feito, né, também com as vitaminas e o ômega 3 que o Hélio também indicou. E aí nós fizemos o tratamento para assim tá revertendo a alimentação, como ele falou, eu sinto na prática, por exemplo, quando eu cuido da alimentação, né, como eu faço, né, com a alimentação, eu mudei muito mesmo, levei a sério, mas aí tem aquele dia que nem o Hérito fala, né, que vem um parente, tu vai para uma casa de mão do parente, tu vai comer alguma coisa que não deve, então já dá para perceber, né, mas realmente o tratamento ele é muito bom. Perfeito. Então, olha que interessante. A Ivanete comentou sobre a parte emocional. E realmente, quando nós passamos por algo que mexe com o nosso emocional, ele dá uma reação no organismo, né? Inclusive, eu comento com as pessoas o seguinte: se fosse para cuidar do emocional ou do físico, o que seria melhor? Cuidar do emocional. Porque se o emocional ele não está bem e você cuida só do físico, o físico não responde tão bem. Então, olha, essa regressão que teve um pouquinho no tratamento dela foi por um fator emocional. Então, quando ela identificou, então por isso que é importante ter esse autoconhecimento, não só do corpo, né, da parte física, mas da parte emocional também. Então, faz assim muita diferença durante o tratamento. Inclusive, a Ivanete comentou ali sobre o líquido que estava já saindo, né? Aquela secreção que a gente mostrou naquele print, que eu falei que vocês poderiam tirar, né? Em 15 dias, você tinha comentado, né, Ivanete, comigo, que parou, né, de sair a secreção, isso, né? Isso. Então, olha que interessante, 15 dias, pessoal. E são todos produtos naturais, né? A questão dos óleos essenciais, ômega 3. Então, ela utilizou também o cúrcuma, o óleo essencial de cúrcuma. Por que que a gente utilizou, então, os óleos essenciais no tratamento da Ivanete? Porque ele serve como catalisador, tá certo? Então, o que que seria esse catalisador? Eles aceleram o processo. Lembra que a gente comentou que as células, a gente precisa limpar ela a nível celular? Ou seja, a gente tem que levar oxigênio. Como que o organismo ele trabalha com oxigênio? Ele é na parte sanguínea, é o sangue que leva oxigênio para a célula. Então, se você está ingerindo algo, como por exemplo os óleos essenciais, eles entram na corrente sanguínea e levam até a célula. Então, se a célula precisa de oxigenação, ela vai limpar. Vai tirar aquele xixi, aquele cocô, ela limpa, né? Ali a célula em volta, né?
E falando um pouquinho da alimentação, foi muito difícil fazer essa mudança alimentar, Ivanete? Então, na verdade, eu me adaptei bem, porque eu tirei, né, os derivados que são inflamatórios, né? E aí eu uso hoje o mix de farinha, né? Eu uso 4 farinhas, que eu uso farinha de milho, amido de milho, e eu uso a farinha de mandioca e o polvilho. Eu uso essas 4 farinhas para fazer as coisas. Aí eu faço nhoque com isso, eu faço pão, eu faço bolo. Aí eu substituo o açúcar também para o açúcar de merara ou açúcar mascavo ou mel, né? Substituir. Então, vamos dizer assim, eu mudei, mas não deixei de comer coisas boas por causa disso, né? Por exemplo, eu faço torta de aipim ou mandioca, né? Que fica igual às outras tortas. Então, eu substituí e tenho uma alimentação saudável. Olha, perfeito, maravilha, hein? E também parabéns, né, por ter esse esforço em fazer essa mudança alimentar, é algo assim sensacional, né? Parabéns por essa disposição. Então, perceberam? Quando a gente fala em mudança alimentar, no caso, por exemplo, da Ivanete, entra no que a gente começou lá no começo da apresentação, lembra que a gente falou que precisa fazer essa mudança alimentar, agora ter esse cuidado daqui para frente, né? Sempre. Logicamente, tem coisas que às vezes a gente vai um final de semana, vai viajar, né? Aí não tem como, né? Aí não tem escapatória. Às vezes a gente acaba realmente tendo uma alimentação ali fora dessa rotina, né? De algo mais saudável. Só que o que que a gente tem que entender? Não é o que você come uma vez que vai lhe causar um problema. A gente costuma até brincar entre os terapeutas o seguinte: o que você come do Natal ao Ano Novo não te mata, né? Mas o que você come do Ano Novo até o próximo Natal, que é um período maior, é isso que vai fazer diferença. Então, o que nós queremos dizer com isso? É o que a gente faz no dia a dia. Então, por exemplo, se a gente cuida o mês todo, mas uma vez ou outra, às vezes numa viagem, numa visita de alguém, nós damos aquela escapada, né? Comemos, temos aquela alimentação não tão saudável, isso vai matar. O problema é que a gente faz isso, às vezes, todos os dias. Então, esse é o problema, porque daí a gente não limpa, não dá essa oxigenação, não melhora o pH do nosso corpo. Então, isso que vai acarretando, né? Em alguns problemas. E falando sobre o tratamento, Ivanete, fale um pouquinho para nós. Você comentou sobre o ômega 3, mas fale quais foram os outros. Você lembra de cabeça quais foram os outros óleos que você utilizou? Então, vimos que a alimentação foi importantíssimo também, né? E algo que você tá tendo esse cuidado até hoje. Perfeito. E sobre o tratamento, você lembra quais foram os outros óleos? Eu usei o melaleuca, o orégano e o olíbano. Daí eu usei esses 14 dias, né? E aí depois eu estou continuando com o cúrcuma e com o olíbano. Perfeito, perfeito. Então, olha que interessante. Esse olíbano, pessoal, é fantástico, fantástico. Por quê? Ele oxigena. Lembra que a gente falou que limpeza é oxigenação? Então, ele oxigena a nível celular. Então, por isso que ela continua utilizando. Como que utiliza? Então, com óleo de coco, né? Ou qualquer outro óleo carreador, passa na mama, né? Na região ali onde tem o nódulo. Porque ele vai oxigenar, vai limpar a nível celular, além de ingerir, inclusive, né? Tem outro óleo essencial também que é fantástico, que é o óleo essencial de limão. O óleo essencial de limão, ele faz com que o nosso corpo ele fique alcalino, tá certo? E aí o melaleuca, o orégano que ela comentou que utiliza, eles fazem também essa limpeza, né, no organismo. Então, realmente é algo sensacional. O ômega 3, inclusive da doTERRA, é o que eu indico, inclusive os óleos essenciais. Por quê? Pela qualidade do produto. Então, eu sei que ele vai entregar um resultado interessante. Porque olha o resultado, o exemplo da Ivanete. Então, ele entrega um resultado fantástico.
e é natural, né? Inclusive, é liberado pela Anvisa, a ingestão, porque tem um certificado, que é o CPTG, que garante a pureza do produto. Só que eu gostaria de destacar o ômega 3 da doTERRA. Por quê? No ômega 3 da doTERRA, em específico, tem um componente que é o DHA. Lembra que eu falei que ômega 3 e DHA são ácido graxo? Então, ácido gráfico essencial. O DHA, se você for comprar um bom DHA, ele tem um valor considerável. Por quê? Devido à qualidade do produto, tá certo? No ômega 3 da doTERRA, ele já tem junto na composição, além de óleos essenciais, ômega 3 e DHA. Então, por isso que eu indico. Se você for comparar os valores do preço do ômega 3 da doTERRA com um DHA, por exemplo, ou um ômega 3 bom de outra marca, você vai ver que os valores do valor da doTERRA tá mais em conta do que os dois juntos, porque realmente ele tem um valor agregado devido à qualidade deles, tá certo? Então depois vocês podem até pesquisar. E aí uma dica para vocês, como que a gente sabe que um ômega 3 ele é de excelente qualidade? Você pega o ômega 3, você já viram que o ômega 3 você aperta a cápsula, ela é molinha, né? O que você vai fazer? Você pega essa cápsula e coloca no congelador, tá certo? E deixa de um dia para o outro, deixa 24 horas o ômega 3 ali, né, aquela cápsula, no congelador. No outro dia, se você pegar e tiver congelada, pode jogar fora esse ômega 3, porque ômega 3 não se congela, porque é um óleo de um peixe. Esse peixe, ele vive em águas frias. Então, se você comprar um ômega 3 e colocar no congelador e ele congelar, é, tem alguma alteração, ou não é de boa qualidade. Ou a cápsula que faz a qualidade do produto ali ele se perder, tá certo? Como que a gente sabe se a cápsula é de boa qualidade? Se no outro dia você pegar, né? Pega uma cápsula, pega um palito de dente e, logicamente, não vai botar muita força, né? Se botar muita força, é lógico que vai furar. Mas se você colocar uma certa medida de pressão ali naquela cápsula e ela furar, a qualidade da cápsula não é boa. Isso vai fazer com que o ômega 3 que está ali dentro perca também a sua qualidade, tá certo? Então, porque a cápsula ela é molinha, né? De todo o ômega 3, ela é aquela mais molinha. Então, ela não pode, sob uma pequena pressão, ela furar. Tá bom? Então, dessa maneira a gente consegue identificar se é um produto de qualidade ou não. Tá certo? Ivanete, queremos agradecer a sua participação. Inclusive, obrigado por você contar sua experiência para nós, algo tão pessoal, né? Tá compartilhando aqui conosco essa noite. Muito obrigado, realmente, de coração, por ter aceitado, né? Então, quem sabe a sua experiência não chega até as pessoas que estão precisando, que a gente sabe que realmente que hoje em dia tem muitas pessoas que precisam, né? E aí a sua experiência pode às vezes dar um incentivo para as pessoas também procurarem um tratamento natural, né? Lembrando que a gente não tá contra, não somos contra o tratamento convencional, tá? A gente está falando uma alternativa a mais, um complemento do que as pessoas já estão habituadas em fazer. Então, Ivanete, muito obrigado, hein? Quem sabe mais para frente a gente marca também, inclusive, uma outra apresentação para a gente falar um pouquinho mais sobre esse e outros, né? Outros relatos que também tem, que a gente conversa um pouquinho e a gente sabe que não só você, mas sua família, né? Tá tendo aí os benefícios com os óleos essenciais e com o tratamento natural, tá certo? Obrigado. Obrigada, foi um prazer. Perfeito. E aí, pessoal, falando sobre a questão dos produtos, talvez se você talvez esteja se perguntando, né, se você está aqui ou talvez não conhece os óleos essenciais, mas como que eu faço para adquirir? Eu tenho, por exemplo, um parente que está passando por um problema dessa maneira, ou qualquer outro, né? Fale com a pessoa que te chamou para essa apresentação, e aí ou te encaminhou, né, o link desse vídeo, porque daí a pessoa ela vai lhe explicar da melhor maneira para você adquirir com desconto, a preço de custo, direto da fábrica. Só para vocês terem uma ideia, a gente consegue para isso em qualquer compra, né? Ali, por exemplo, vamos por esse tratamento. Vamos imaginar que tem alguém com câncer de mama, né? Ou algum nódulo.
Esse tratamento, a gente consegue, por exemplo, um desconto aí de mais de R$ 500 para a pessoa. Então, não vá procurar na internet, no Mercado Livre, o óleo essencial, né? Ah, mas eu encontrei aqui é mais barato ou outra marca. Você pode estar acabando prejudicando o teu organismo, inclusive. Por isso que nós indicamos especialmente a do Terra, porque ela tem um certificado reconhecido pela Anvisa. Então, tem toda essa base, né? E toda a confiança no produto. Então, não vai pegar, né, qualquer marca e achar que vai ter o mesmo resultado, tá certo? Lembrando que todos os produtos que a gente falou hoje é especificamente da marca do Terra, por esse selo de qualidade, tá certo? Então, converse com a pessoa que te chamou para essa apresentação ou enviou o link, que ela vai ter o prazer em te ensinar você a adquirir com desconto. E quem não gosta de comprar com desconto, né? Ainda mais ganhar um desconto assim de R$ 500 ou mais, né? Em uma compra. Tá certo, pessoal? Hoje ia ser realmente algo mais breve. A gente estipula aí 1 hora, mas a gente sabe que a vida de todo mundo é bem corrida, então eu agradeço por vocês tirarem esse tempinho aqui conosco nessa noite para escutar um pouquinho do relato da Ivanete, para a gente passar um pouquinho do conhecimento que a gente tem para vocês, né? Tá ok? E aí, na próxima apresentação, com outro tema, vai ser um prazer também poder receber vocês novamente, tá certo? Para quem pediu, depois eu envio o link dessa apresentação. Eu gostaria de agradecer imensamente a companhia e a presença de todos e tenham todos uma boa noite e até a próxima.